Timão vira dono de marca incrível e causa inveja nos rivais, portugueses de olho em revelação da base e Timão cresce o olho por negócio, Porto abre conversas por promessa corintiana e promete vir forte na próxima janela e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, para surpresa de todos, em 12 jogos na Neoquímica Arena nessa temporada, o Corinthians se tornou o dono da melhor média de público do futebol brasileiro. Ao todo, 387 mil torcedores compareceram em Itaquera em 2022, dando uma média de 32.300 pessoas por jogo, fora uma arrecadação bruta de 25 milhões de reais. E esse apoio em massa da Fiel vem contribuindo não só com os cofres do clube, como também influenciando diretamente dentro de campo, onde o Timão já soma 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi justamente aquela para o Santos, com o Silvinho no comando pela última vez. Logo abaixo nesse ranking vem o Flamengo, o todo poderoso Mengão, que mesmo com o Maracanã comportando 60 mil torcedores, teve uma média de praticamente 31 mil pessoas por jogo. Já o São Paulo, nosso rival, com 29.600 e o Palmeiras com 27.300. Não tem jeito, a Fiel é a mais fiel de todas. Como eu falei, o Maracanã comporta 60 mil torcedores e os caras levaram metade do público em média, enquanto a nossa arena, que comporta 3/4 dos cariocas, nós levamos quase 2.000 pessoas a mais, e a tendência é que esses números só cresçam, porque para a partida contra o São Paulo no próximo domingo, a venda de ingressos já está praticamente esgotada e a tendência é que a arena esteja lotada, só que dessa vez apenas de corintianos. E mesmo com tudo isso, esses números aí, fatos basicamente, tem presidente por aí que não achava justo a gente brigar pela maior fatia do bolo. Nossa, que injustiça, né? Xiii, e essa polêmica aí, hein, fiel? Durante uma sessão de fotos no hotel que o Corinthians estava hospedado na Argentina, o técnico Vitor Pereira acabou dando uma resposta aos torcedores que estavam falando para ele mandar o Roger Guedes correr, que precisava dar a vida, e em tom de ironia ele falou isso daí. Esse time vai faltar um tá por moral lá. Olha pro Roger Guedes pra correr. Correr no campo. Correr no campo. Correr no campo. Tira uma foto pra mim, por favor. Você tá ligado? Quem não correr não ajuda. Pois é, meu amigo, se não correr, não joga. Essa é a regra simples do futebol e principalmente aqui no Corinthians. Detalhe que já que eu toquei nesse ponto do Roger Guedes e Vitor Pereira, é bom lembrar que a relação entre o português e o atacante é bem tranquila, segundo o Fábio Santos. Mas em algumas entrevistas a gente já viu que o clima não é bem assim. O camisa 9 sempre tá enchendo o saco do português, dizendo que quer jogar, que quer fazer gol, que quer dar assistência, que quer jogar tudo, e o português sempre rebate dizendo que não temos um time titular, vai jogar assim porque isso e aquilo, e assim, fiel, realmente não acho que tá bem tranquila a situação não. Apesar do Vitor Pereira achar esse tipo de comportamento positivo, eu acho que as coisas não tão bem lá, tão legais assim. Enfim, também não acho que teve maldade nessa fala do Portuga, mas acredito eu que ele pensa um bocadinho disso também, viu? Se não corre, não joga. Talvez por isso que o Luan esteja no banco por tanto tempo. Emprestado ao Estrela Amadora de Portugal, o atacante Maddison, de 22 anos, que por aqui também jogou um futebol bem amador, vamos ser sinceros, até que não está tão mal na Europa. O jogador vem de 29 jogos, com 4 gols e 5 assistências na atual temporada. Lembrando que por jogar pelas pontas, ele acaba não tendo números tão expressivos assim, já que sua obrigação é mais coletiva, de fazer acontecer e de iniciar as jogadas. Mas enfim, esse desempenho, vale ressaltar, pela segunda divisão de Portugal, acabou chamando a atenção de algumas equipes que se mostraram dispostas em negociar com o Timão. Uma delas foi o Braga, da primeira divisão do país, que fez uma oferta por empréstimo pelo jogador até a temporada que vem, no caso final de junho. Porém, o desejo do Corinthians, claro, é de vender o atacante em definitivo, já que uma venda, por menor que seja, se for para um europeu, já vale 5 vezes mais do que se fosse aqui para o Brasil. Vale lembrar que quando estava na base, o jogador fazia sombra no Gabriel Pereira, o famoso GP, colocando o garoto no banco, que nem era tudo isso também, mas por aqui deu mais certo que ele e hoje está na MLS, a liga amadora de futebol dos Estados Unidos. Enfim, fiel, se for pro Braga por empréstimo ou não, que Deus abençoe, porque uma proposta dessas não costuma chegar todo dia,
Dúvida para esse majestoso do fim de semana, o Corinthians atualizou nesta tarde a situação do lateral direito Fagner. O jogador segue em recuperação do entorse no tornozelo e durante o dia seguiu com os exercícios na academia e no laboratório R9, mas nada que anime ou que garanta a presença do camisa 23 na próxima partida. Seu concorrente João Pedro, também lesionado por sinal, deu sequência ao trabalho de recuperação, mas ainda que esteja 100%, creio eu que ele não deve ser utilizado por Vitor Pereira em Itaquera e se brincar nem deve ser utilizado mais. Lembrando que ele sim foi inscrito na Liberta, portanto no dia 26, caso o Fagner ainda esteja fora de combate, e tomara a Deus que não, é ele quem talvez deve ser o titular, certo, fiel? Depois de sondarem o zagueiro João Victor, o Porto finalmente abriu conversas com o corintiano para tratar sobre uma transferência no meio desse ano. De acordo com o portal Central do Timão, a diretoria já está ciente de que o clube português virá com força máxima na próxima janela de transferências, que por sinal vai se abrir no começo de julho. A ideia, segundo o jornalista André Hernan, é que os Dragões contratem o jovem zagueiro, visando valorizá-lo em 1-2 temporadas para que assim, quando já estiver formado na escola europeia, possa ser vendido a outros gigantes do continente, assim como foi com o Éder Militão, que saiu do São Paulo em 2018 por apenas 4 milhões de euros, na época valia 17 milhões de reais, e olhem só, no ano seguinte foi vendido por nada mais, nada menos do que 50 milhões de euros para o Real Madrid. Pois é, fizeram chover com esse negócio e não é à toa que estão querendo o João Victor agora. Eles pretendem fazer uma nova venda como essa e lucrar ainda mais com as promessas brasileiras. E conforme dito pelo jornal A Bola de Portugal, o Corinthians trabalha com uma proposta ideal de 15 milhões de euros. Pouquinho, né? Mas também está aberto a reduzir a quantia até pelo menos 12 ou no máximo 10 milhões de euros. Lembrando novamente, para fixar na cabeça de vocês, que a gente detém apenas 55% dos direitos do João. Então, qualquer negócio teria que ser fatiado entre o clube e o Coimbra de Minas Gerais. Fora isso, o clube também terá direito a 4% numa futura venda, por ser justamente o clube formador do atleta. Isso se eu não me engano, né? Não tenho certeza com relação a isso, mas a tendência é essa, certo, fiel? Bom, tomara que dê tudo certo, né, fiel? Não sei se ele vai ser vendido, se eles realmente vão oferecer 15, 10 milhões de euros pelo João Victor, mas de qualquer forma eu não duvido nada que ele ainda possa sair para outro clube ou até mesmo para o Porto na próxima janela. Até porque já era para ele ter saído no ano passado, não saiu. E agora, né, com o Corinthians jogando bem, com um treinador de alto nível, em competições importantes, talvez agregue valor nessa venda e no final o Corinthians acabe vendendo mesmo, porque não tem como segurar jovem da base hoje em dia, né? Se os caras chegam oferecendo aí 8 milhões de euros que seja, que ainda assim é muito, não tem como segurar, né? Ainda mais com o desejo do cara de querer ir pra Europa, vislumbrar a Champions League, enfim. Não duvido nada que ele possa sair nessa próxima janela, mas se sair, que vá com Deus e tenha boa sorte por lá. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!